Muito bem. Os estímulos humanos funcionam de acordo com os propósitos agasalhados, porque a mente, trabalhando os neurônios cerebrais, estimula a produção de enzimas próprias aos sentimentos de solidariedade ou às reações belicosas. Assim, portanto, aspirar a ideias de teor elevado e mantê-los constitui meio seguro de conseguir-se relacionamentos saudáveis. Todos os seres são herdeiros naturais das suas experiências passadas. O processo da evolução antropológica permanece impresso nos painéis do inconsciente profundo, no próprio espírito que se socializa e desabrocha às expressões psíquicas por intermédio das vivências sucessivas e ininterruptas, o que lhe faculta crescer e adquirir maior soma de valores intelecto-morais. Os mitos, dessa forma, encontram-se no bojo da sua formação, não dissociados do seu comportamento atual. Atitudes e realizações, anseios e propostas de variado teor repousam inconscientes em mitos que não foram decodificados pela consciência. O temor a Deus, remanescente do pensamento primário, mesmo de forma automática, prossegue conduzindo os indivíduos a processos religiosos sem nenhuma estrutura lógica, em forma instintiva de preservação do espírito para a eventualidade de existir um ser superior, Criador do Universo. Como consequência dessa atitude, o comportamento social é sempre caracterizado por ameaças, imposições, exigências descabidas e antológicas, disfarçando o medo que lhe permanece dominador nas fibras do sentimento mal direcionado. Não tendo conseguido superar as impressões infantis que ficaram no íntimo em forma de atitudes injustificáveis, o indivíduo continua transformando a vida em um proscênio especial para a vivência dos seus dramas e conflitos interiores, espera acolhimento da plateia que o cerca. Não se conscientizando da realidade do cotidiano, foge para as paisagens das fábulas que lhe encantaram no período juvenil e aguarda as presenças fantásticas que lhe retiraram os fardos opressores do trabalho, do esforço, das conquistas culturais, elegendo-o como privilegiado e semideus. Sua personalidade experimenta deformação constitutiva e apresenta-se com sinais de morbidez. À medida que o ser se desenvolve psicologicamente, os mitos que nele se encontram em forma arquetípica sofrem transformações e adaptações aos mecanismos dos diferentes períodos de crescimento e de amadurecimento. As leves construções fantasistas vão sendo substituídas por novas aspirações realistas que se fundem na imaginação, abrindo espaço para um desenvolvimento equilibrado e saudável. Isso é muito interessante porque a pessoa ela necessita verdadeiramente de ter desenvolvido a sua infância, coisa que nem sempre acontece. Nós trazemos da nossa infância muitos registros que ficaram presos no nosso inconsciente coletivo. Os mitos, os receios,
as utopias. Nesse caso, estão os gnomos, as fadas, os anjos, que possuem os ingredientes das imaginações férteis, tornando-os seres especiais, portadores de poder inimaginável e de recursos inesgotáveis, que põem à disposição dos seus aficionados, de todos aqueles que se lhes submetem e prestem culto de adoração. As fantasias desbordam e os excessos seduzem os incautos que abandonam a lógica da razão para se comprazerem no mercado da ilusão, submetendo-se a imposições que não os engrandecem do ponto de vista psicológico nem cultural. Agora no Netflix, eu sou não um viciado, mas eu gosto muito de filme, mas bons filmes. Entrou agora na Netflix aquela série do Senhor dos Anéis. Ali é um conto das ilusões. É a coisa mais graça. A montagem, a criação, a produção é riquíssima. Riquíssima de detalhes. Aquele que gosta de curtir os detalhes fica encantado com um filme desse. Hobbit. Chama Hobbit agora, né? São 2 ou 3, não sei, né? A sequência do Senhor dos Anéis. Você vê, ali se encontram personalidades que ficaram recalcadas, ficaram presas na infância. Faz parte, né? A posse de uma dessas personificações, que representam imagens arquetípicas das antigas fobias, aspirações, oferece força e poder para o indivíduo superar a má sorte, as dificuldades do dia a dia, os sofrimentos e viver privilegiadamente no grupo social, sem sofrer as injunções naturais do processo de crescimento interior. Estranhável seria se a constatação desse culto quase fetichista se desse apenas entre as pessoas de menores possibilidades culturais. Ele está presente em todos os segmentos sociais. E assim se encontra disseminado porque os espíritos reencarnados procedem de velhos cultos do pretérito, que ainda permanecem assinalados pelos atavismos impressionáveis do período primitivo do pensamento. A psicologia espírita, eliminando os mitos da criação, oferece a visão científica dos fatos, estimulando ao crescimento interior, sem receios nem constrições prejudiciais à razão. A realidade sem crueza, o objetivo sem magia, o subjetivo sem superstição, demonstram que a conquista da felicidade e da harmonia pessoal depende do esforço de cada um. Cada qual empreende para ser livre, para aspirar ao futuro, a fim de voar, não pela imaginação, mas através dos recursos psíquicos na direção da consciência cósmica, que nele se desenvolve a pouco e pouco. Sempre vamos lembrar da semente, sempre nessas colocações assim, nesses períodos.
tendes a semente do divino dentro de vós. Ela, pouco a pouco, desenvolve, desabrocha, coloca à mostra todo o seu esplendor e a sua natureza divina, expandindo, porque nós somos deuses, vós sois deuses. Vós trazeis dentro de vós o divino. O divino. O que o divino aspira de nós? O desabrochar do si, desabrochar do Espírito Eterno, sem jaça, sem ilusões, de forma alguma, mas com realidade, mostrando aquilo que verdadeiramente nós somos, filhos de Deus, filhos do Todo-Poderoso, do Excelso Criador. Não devemos temer, de forma alguma, porque nós somos regidos pela consciência cósmica. Voltaremos.